Então, a aula de revisão hoje para o Enem é sobre radioatividade. A gente vai iniciar falando o que é a radioatividade. É um fenômeno de transformação nuclear com emissão de energia. Então, a alteração que acontece é dentro do núcleo de um átomo. A maioria das reações químicas que a gente trabalha, as alterações acontecem na eletrosfera, na parte onde estão os elétrons. Nesse caso, a alteração se dá no núcleo, ou seja, na quantidade de prótons e de nêutrons que existe nos elementos químicos. Então, alguns exemplos de elementos radioativos, temos o césio 137, carbono 14, urânio 235, plutônio 239. Então, observa que não é o elemento químico em si que é radioativo, mas especificamente algum isótopo dele. Por exemplo, o carbono 14, que é o carbono com número de massa 14, ele é radioativo, mas o carbono 12, que é aquele que existe em maior quantidade, não tem nenhuma propriedade radioativa. Então, a gente tem 3 emissões que acontecem com um elemento que é instável. Então, são os decaimentos. Tem o decaimento alfa, o decaimento beta e o decaimento gama. Então, só para a gente falar um pouquinho o que é cada um deles. Um decaimento do tipo alfa vai ter a emissão de uma partícula alfa pelo elemento químico. Então, uma partícula alfa é aquela partícula que tem número atômico 2, ou seja, 2 prótons, e número de massa 4, que seria por causa de 2 prótons e 2 nêutrons. Lembrando que o número de massa é sempre a soma de prótons com nêutrons. Um decaimento do tipo beta, ele vai emitir uma partícula beta que seria um elétron em alta velocidade. No núcleo, a alteração que está acontecendo é um nêutron se transformando em um próton. O decaimento gama já é só emissão de radiação eletromagnética, ou seja, energia, não tem emissão de matéria em si. Ela geralmente acontece depois de um desses outros 2 decaimentos citados para estabilizar o núcleo do átomo gerado. Então, vamos fazer só um resuminho de como é que seria a reação em cada um desses decaimentos. Então, iniciando pelo decaimento do tipo alfa. A gente teria um elemento X com número de massa A e número atômico Z. Ele vai sofrer um decaimento do tipo alfa, que tem 4 e 2, e vai gerar um outro elemento. Será que esse elemento é o mesmo elemento X ou será que ele altera? Bom, se esse elemento de número atômico Z perde 2 prótons, vai ter alteração do número de prótons. Se altera o número de prótons, altera o elemento químico, porque é o número de prótons que define o elemento. Então, ao invés de gerar um átomo do elemento X, a gente gera um átomo de um elemento Y. E nesse caso, ele tem um número de massa 4 unidades a menos, então A menos 4 e Z menos 2. Ok? Agora, um decaimento beta. Novamente, eu tenho um elemento X com número de massa A, número atômico Z. Ele vai sofrer um decaimento do tipo beta, que a gente representa como menos 1 e 0. E ele vai gerar um elemento que acaba tendo um próton a mais. Então, novamente, a gente gera um elemento químico diferente, ok? Só que nesse caso, como ele tem um próton a mais, o Z dele vai ser Z mais 1. E o A vai alterar? Eu tenho um nêutron sendo transformado num próton. A quantidade de partículas do núcleo não altera, portanto, o número de massa não altera e continua sendo A. Já no caso do decaimento gama, a gente representa que a gente tem um elemento X com esse asterisco para dizer que ele é metaestável, ou seja, que ele tem muita energia no núcleo, número atômico Z e número de massa A, e ele vai sofrer um decaimento gama que é só emissão de energia, então é 0 e 0. Esse meu gama ficou bonito. Portanto, ele vai gerar o mesmo elemento,
X, só que esse elemento tem um núcleo estável. O número de massa vai ser A e o número atômico continua sendo Z, ok? Então, aqui a gente tem um exercício para fazer relativo a essas emissões. Então, nesse primeiro caso, a gente tem um decaimento do tipo alfa sofrido pelo urânio. Então, ele vai gerar um elemento com Z menos 2, então número atômico 90. Se vocês olharem, esse elemento é o tório. E o número de massa dele vai ser 4 unidades a menos por causa da emissão da partícula alfa. Então, 234. Agora, se eu tenho depois uma emissão do tipo beta e na sequência uma emissão de novo do tipo beta, ok? Na sequência são duas emissões. Esse número atômico, então, vai aumentar em uma unidade, porque o núcleo passa a ter um próton a mais e um nêutron a menos. Então, vai ficar 92. Se vocês olharem, o urânio é o elemento de número atômico 92. Então, aqui é o urânio e o número de massa não se altera. Então, é 234. Vocês podem pausar esse vídeo e resolver o resto dele. As partículas alfa, beta e gama, elas têm capacidades diferentes de atravessar materiais, que a gente fala que é a capacidade de penetração da partícula. Então, observa que a partícula alfa, ela não consegue nem atravessar um papel, então ela é facilmente barrada. A partícula beta, ela já consegue penetrar um pouquinho mais, e ela é barrada, por exemplo, por uma placa fina de alumínio. Já a partícula gama, ela consegue atravessar muitos materiais e ela é, por exemplo, barrada por uma placa de chumbo. Então, a radiação gama é a radiação que ela tem mais impactos biológicos quando a gente tem esse tipo de emissão, que ela consegue penetrar os tecidos e causar maiores estragos em células, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da cinética dessas transformações nucleares, desses decaimentos. Então, isso é relativo à velocidade no qual acontece o decaimento. Para isso, é importante a gente falar em tempo de meia-vida, que também se fala em período de desintegração. Ele vai ser representado por esse T na 1/2, que é o mais comum, mas eventualmente pode aparecer com a letra P. Então, ele é o tempo necessário para que metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra sofra decaimento radioativo. Ou seja, é o tempo que leva para metade de uma amostra de material radioativo sofrer decaimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma massa inicial de material radioativo, passa ali o tempo de meia-vida, que pode ser 8 horas, pode ser 1 milhão de anos, né? Então, para cada elemento, para cada material radioativo, a gente tem um tempo de meia-vida diferente. Passado esse tempo, essa amostra vai ter reduzido pela metade dela vai sofrer desintegração. Se passar de novo o mesmo tempo, novamente, em relação a esse tempo aqui, metade da amostra vai sofrer decaimento. Então, se eu já tinha metade da massa inicial, eu passo a ter metade dessa m0/2, que é m0/4. Passados mais um tempo de meia-vida, reduz de novo pela metade. Então, se a gente fosse falar em termos de porcentagem, a gente teria que, no instante inicial, a gente tem 100% da amostra radioativa. Passados o tempo de meia-vida, que é característico da substância, a gente passa a ter 50%, metade disso. Passados mais um tempo de meia-vida, novamente cai pela metade. Então, esse 50% vira 25%. Passados mais meia-vida, vira 12,5%. Mais uma meia-vida vai se transformar em 6,25%. E assim vai. Ou seja,
isso nunca vai chegar a zero. Ela sempre vai reduzir, vai ficar em quantidades muito pequenas, mas nunca igual a zero. Para calcular a massa em um determinado instante, vocês podem seguir essa ideia de redução ao longo do tempo, ou vocês podem usar a fórmula aqui apresentada, que é a m igual a m0 dividido por 2 elevado a x, ok? M é a massa no tempo que a gente quer determinar, m0 é a massa inicial que tinha lá no instante zero, e x é o número de meias-vidas que se passaram. Não é o tempo que se passou, mas quantas meias-vidas. Então, vamos supor que a meia-vida seja de 10 horas. Se passaram 100 horas, significa que passaram 10 meias-vidas. O x vai ser 10 meias-vidas, ok? Então, aqui a gente tem uma curva de decaimento, que a gente fala que é uma curva exponencial. E observa, ela sai de 100%. No caso do iodo, ele tem uma meia-vida de 8 dias. Então, veja que é em 8 dias que ele alcança 50%. Depois de 8 dias, ele tem 50%. Passados mais 8 dias, reduz para 25%. Passado mais 8 dias, reduz de novo pela metade, 12,5%. Então, aqui tem o número de meias-vidas que se passaram e aqui tem o tempo que se passou, que vai depender da meia-vida de cada elemento. Então, para o iodo é 8 dias, para o urânio é 4,5 bilhões de anos. Veja a diferença. Então, um exercício para a gente fazer. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, ele deve possuir algumas qualidades, tais como emitir radiação gama, que é aquela de maior penetração, que é só a radiação, e ter uma meia-vida apropriada. Então, um dos isótopos usados é o tecnécio 99, ok? Que emite esse tipo de radiação e apresenta uma meia-vida de 6 horas. Já vamos anotar aqui. T, 1/2 é igual a 6 horas. Qual é o tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? Vamos pensar nas porcentagens decaindo pela metade. Eu tenho 100%, reduz para 50%, depois para 25%, 12,5%, 6,25% e aí sim, reduz mais uma vez pela metade, 3,125, ok? Então, passa uma meia-vida, 2, 3, 4, 5 meias-vidas para chegar até aqui. Cada meia-vida tem 6 horas, portanto, 5 vezes 6 horas. Resposta, 30 horas, ok? Então, a gente já sabe que a resposta é a letra D. Agora, como é que a gente faz se fosse pela fórmula? A gente pode pensar na questão de porcentagem relacionada à massa. A gente pode botar uma M0 igual a qualquer valor que seja de interesse. Como a gente está trabalhando em porcentagem, é mais fácil a gente relacionar com 100 gramas. Esse 100 gramas é equivalente a 100%. A massa no instante que a gente quer é 3,125% desses 100 gramas. Portanto, 3,125 gramas. Agora sim, a gente pode fazer o cálculo. A gente tem que a fórmula é igual a m0 dividido por 2 elevado a x. X é o número de meias-vidas. Sendo assim, a gente tem que 3,125 é igual a 100 dividido por 2 elevado a x. 2 elevado a x vai ser igual a 100 dividido por 3,125. Isso é igual a 32. Então, 2 elevado a x é igual a 32. Quanto tem que ser x para que 2 elevado a x seja 32? Bom, x vai ter que ser igual a 5. Portanto, 5 meias-vidas. E aí, a gente recai nesse mesmo cálculo que a gente tem aqui. São 5 meias-vidas vezes o tempo de cada meia-vida, que é 6 horas, e a gente chega no mesmo valor
de 30 horas. Então, agora que a gente já viu a respeito da questão de cinéticas dos decaimentos, vamos ver outros 3 tipos de reações nucleares que pode acontecer, que não são os 3 decaimentos já observados. Então, a gente vai iniciar pela transmutação nuclear, que é a transformação de um elemento em outro, causado pelo bombardeio do núcleo por uma partícula. Essa partícula pode ser uma partícula alfa, pode ser um nêutron. Aqui a gente só tem que cuidar que aqui é o número 2, né? Nessa representação. Vou botar uma flechinha aqui. E esse aqui é o número 2, na verdade. Então, nesse caso, a partícula ela não é produto da reação, ela é um reagente. Então, o elemento químico, por exemplo, o nitrogênio aqui, ele vai ser bombardeado por partículas do tipo alfa, ok? Com esse bombardeio, ele vai gerar um outro elemento químico e, ainda nesse caso da reação apresentada, emitir um próton. Então, várias transformações podem acontecer nessa situação. Então, os exercícios para a gente trabalhar, a gente tem a equação nuclear incompleta aqui, que é um caso de transmutação. E observa que ele vai gerar o elemento américo, um próton e um nêutron, ok? E a gente tem que descobrir qual é a partícula aqui que está sendo utilizada para fazer o bombardeio. Então, aqui a gente tem a reação acontecendo, eu já acrescentei o número atômico dos elementos. E aqui a gente tem que fazer uma consideração, que o Z dos reagentes tem que ser igual a Z dos produtos, assim como o A dos reagentes tem que ser igual a A dos produtos. Assim como a gente tem lá a ideia da conservação de massa nas reações normais, aqui a gente tem a conservação dessas quantidades de partículas. Então, Z é igual nos reagentes e nos produtos e A também, tá? E aí a gente pode fazer também a representação do próton. Um próton, ele é um próton, portanto, o número atômico dele é 1. E o número de massa dele é o número de prótons mais o número de nêutrons. Como ele é um único próton, 1 também. Ok? Já o nêutron, ele não tem prótons, então aqui é 0. E aqui em cima, onde a gente tem a soma de prótons mais nêutrons, é 1. Então, isso vai ser importante para a gente considerar, ok? Então, observa que nos reagentes, a soma de Z é igual a 95 mais um próton, então 96, e A é igual a 240 mais 1 do próton, mais 2 vezes 1 dos nêutrons. Então, 240, 241, 242. 243. Ok? Aqui desse lado tem que ser igual. Portanto, para Z sair de 91 para 96, opa, 91 não, né? 94 que apagou aqui. 94 para 96, a gente tem que o número tem que ser 2 aqui. Para sair de 239 para chegar em 243, a gente sabe que o número de massa tem que ser igual a 4. Portanto, que partícula que a gente tem aqui? Bom, essa é a descrição de uma partícula alfa, portanto, a resposta é a letra A. Agora, vocês podem pausar e fazer o exercício 11, que na sequência virá o gabarito. Então, aqui tem o gabarito das duas questões. E aí, a gente pode falar do último assunto referente à radioatividade, que são os processos de fusão e fissão nuclear. O processo de fissão nuclear é aquele no qual vai ter a divisão, fissão vem de quebra, então eu tenho um núcleo de um átomo grande sendo quebrado em núcleos de átomos menores, ok? Então, essa é a fissão nuclear. Já a fusão nuclear é a junção, a união de átomos leves
que vão resultar num núcleo mais pesado. Então, um exemplo aqui é o choque de um átomo de deutério, que é o hidrogênio com número de massa 2, e o trítio, que é o de número de massa 3. Eles vão se unir e gerar um núcleo mais pesado, que é o hélio, e ainda emitir um nêutron. Nesse caso da fusão, a gente tem uma grande emissão de energia, ok? A bomba de hidrogênio ela funciona dessa maneira. Então, em relação a esse exercício, vocês podem fazer os cálculos tranquilamente para determinar Z, X e A dessas duas reações. Então, a gente tem o Z aqui, o X é o elemento, X, qual que vai ser esse elemento com base no valor de Z, e A é o número de massa desse elemento Y que a gente também não sabe qual que é, ok? Agora, para interesse desse último conteúdo que a gente viu, que tipo de reação nuclear são esses dois processos, fusão ou fissão nuclear? Observa que em ambos a gente tem dois elementos mais pesados que se quebram em elementos mais leves. Portanto, esse é um processo de fissão nuclear, ok? A partir do momento que vocês tiverem as respostas do que é o Z, o X e o A dessa questão, vocês podem olhar o gabarito que já vem na sequência. Então, pausem, resolvam e olhem o gabarito. Então, aqui está o gabarito, letra D, com o número atômico 56 de X, portanto, o elemento X é o bário e o número de massa de Y é 138. E como a gente já tinha falado, o processo é de fissão nuclear. Em relação à radioatividade, era isso. É bem comum cair questões de radioatividade e mais comum ainda ser a respeito da cinética, ok? Ou a respeito de quais partículas que estão envolvidas no processo, principalmente as partículas alfa, beta e gama. Então, é importante que vocês deem uma atenção especial para esse conteúdo.